Então, bom dia. Hoje é feito no carro. Estamos a falar da edição da Cor do Dinheiro do dia 9 de junho do ano da graça de 2020. E antes de prosseguir, quero lembrar a Vossas Excelências que hoje vai haver Think Tank, análise política e económica semanal com o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. E antes de continuar, quero perceber se está tudo bem com o som e imagem. Espero que sim. Se não tiverem, por favor, façam um sinal aí, que é para não perdermos muito tempo com isto. Hoje temos uma agenda muito completa, uma agenda que já se anda a arrastar há vários dias. Eu ontem não consegui tratar assuntos que tinham ficado a semana passada. Hoje não consigo tratar dos assuntos que vieram ontem, que aliás ficaram por tratar ontem. Pessoal, façam-me só assim, se estiver tudo bem com o som, está bem? Que imagem já percebi que sim, falta saber é o som. Quero lembrar também que, se ainda não viu, vai haver entrevista que eu consegui ontem com o Dr. Germano de Sousa, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, o líder do grupo empresarial que faz provavelmente mais análise em Portugal, sobre a Covid-19, sobre o enquadramento, da forma como estamos a tratar o assunto. Obrigado, Tojó, está tudo bem com o som. E, sobretudo, a forma como está estruturado o Serviço Nacional de Saúde. Vale a pena ouvir o que diz o Dr. Germano de Sousa sobre o peso do setor privado no setor, a forma como o Estado não conseguiria prestar cuidados de saúde com devida qualidade sem o contributo do setor privado, o papel dos seguros, tudo isso. Vá lá ouvir. E vá lá ouvir também as críticas que ele faz, certeiras, àquela maluqueira da extrema-esquerda. A visão radical extremista da extrema-esquerda e a forma como está a dar cabo do Serviço Nacional de Saúde. Vale a pena ver, dê uma olhada na entrevista. Eu sei que ela é longa, tem 47 minutos, mas esta parte do SNS ficou tratada lá mais para o fim. O que é que quero dizer hoje? Olha, atenção amanhã não, hoje, aliás, hoje. Eu ontem reparei logo no trânsito em Lisboa que já há muita gente que está de semana prolongada, tirou férias, fez fim de semana prolongado. Atenção à estrada. Vamos então à agenda de hoje, ok? A situação na Casa da Música, no Porto. Eu tenho acompanhado nos últimos dias o que está ali a passar, com protestos. Devo dizer que uma minoria faça aquilo que é o conjunto de pessoas que trabalham para a Casa da Música. A minha antiga colega de jornalismo, a Luísa Bessa, colocou há dias um post no Facebook, vale a pena lá ir ver, sobre o assunto. E eu acho que ela tem toda a razão. Isto mostra a forma simétrica como a sociedade funciona. Se você se recorda, eu aqui há umas semanas peguei numa manchete do Público e disse assim, isto é uma manchete sobre cultura, grupo de pressão, grupo de interesses que tem um poder imenso para aquilo que é o contributo que dá para a sociedade e, sobretudo, o peso que tem na sociedade. E disse aqui que achava estranho que a comunicação social, em vez de dar só ouvidos à malta da cultura, porque eu tenho todo o respeito, volto a dizer, há áreas da cultura que eu não dispenso, como a música, e não é apenas a música clássica, como a pintura, por exemplo, não é? Eu não dispenso estas duas áreas, portanto não é nada contra a cultura, mas pedi aqui que se desse a outros setores da sociedade a importância e, sobretudo, o share de antena que se dá à cultura. Recorda-se disso? Bom, o que se passou com a Casa da Música é exatamente a mesma coisa. Não há razão nenhuma para aquele charivari que está a ser feito por um conjunto limitado de pessoas com o apoio de forças políticas. É preciso dizer isto, de esquerda. Bom, e eu estava a observar todo este fenómeno e dei comigo a pensar assim, apostei com uma pessoa ao meu lado. Tu vais ver que daqui a dias a malta da Casa da Música vai ser obrigada a ceder porque esta malta conseguiu que meio dúzia de pessoas fizesse um charivari à volta daquilo e trouxesse a questão para a ribalta política. Dito e feito. Nas últimas horas, tive conhecimento de que, afinal, vai-se fazer umas assistências ali. Isto não está certo. Ok? Porquê? Porque nós estamos a gastar dinheiro com setores que representam muito pouco e estamos a esquecer os outros. Eu, naquela altura, quando fiz aqui a crítica, recorda-se, falei dos feirantes, por exemplo. E hei de voltar aos feirantes amanhã. Porque isto é gente que merece o nosso respeito também. Bom, vá lá ver o que é que foi decidido na Casa de Música, ok? Segundo ponto.
ainda o comício do PCP. Eu fiquei impressionado, devo dizer, é para ter falado nisto ontem, é para não ter tempo, mas vou falar hoje. Eu fiquei impressionado com a organização do comício do PCP. Distância, respeito pelas normas de segurança, isso tudo. Não estou surpreendido, inteiramente surpreendido. Porquê? O PCP tem uma capacidade de organização fora de série. E porquê é que eu trago isto aqui hoje? Olha, por uma razão. Não foi por acaso que o PCP ensaiou aquela demonstração no fim de semana. Eles não são estúpidos, nada estúpidos. Aquilo foi pensado. E sabe porquê? Porque o PCP quer fazer a festa do Avante. E quer mostrar que tem organização suficiente para que a festa do Avante não resulte numa tragédia do ponto de vista social, distanciamento social, perdão, e de saúde. E, portanto, o comício deste fim de semana foi um ensaio, uma espécie de olhem para nós e para a nossa capacidade organizativa antes de virem criticar a festa do Avante. Capixa? Vai ver se não é assim. Só quem não os conhece é que os compra. Ponto seguinte. Ainda a manif contra o racismo. Deste fim de semana. Parece que o Rapazola, autor daquela graçola do cartaz Polícia Bom é Polícia Morto, parece que é de uma escola muito boas famílias, de muito grande qualidade, no Porto. Uma escola privada. Eu fiz umas conversinhas ontem e consegui chegar a alguma conclusão. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Está a ver como nós estamos a falhar na educação das novas gerações? Aqueles que nos veem, que são mais velhos, recordar-se-ão de uma coisa chamada geração rasca, que foi uma expressão cunhada no público dos anos 90, salvo erro de 94, a propósito de umas manifes de estudantes em Lisboa. Algumas delas tiveram graça nenhuma, foram um insulto gratuito, uma coleção de obscenidades para com quem dirigia o Ministério da Educação, que nem sequer me lembro quem era. Mas enfim. Esta cena que nós vimos nos últimos dias, e que estamos a ver já em várias manifes, de gente maluca, absolutamente maluca, ok? Eu não estou a dizer, atenção, que toda a gente que foi à manifestação contra o racismo é maluca. Não há confusão aqui. Há gente que faz estas coisas que é maluca, ok? Aquilo que nós vimos, para mim, é a geração rasca 2. E isto deixa-me muito preocupado. E vou-lhe dizer uma coisa. Se fosse o meu filho que aparecesse naquela imagem, com aquele cartaz, levava uma sova à antiga portuguesa. Não tenho medo de dizer isto aqui. Nunca bati nos meus filhos. Mas se aquele miúdo fosse meu filho, levava uma sova com o que mais esquecia na vida. Percebe? Porque se a sociedade não sabe educar, os pais têm que pôr as crianças na ordem. E aquele miúdo, pela educação que tem, pela escola que tem, que é uma escola notável no Porto, notável, ok? Tem a obrigação de ter vergonha e juízo naquela cara. E mais, volto a dizer isto. O Sr. Primeiro-Ministro fez de conta que não viu o cartaz. O Sr. Presidente da República fez de conta que não viu o cartaz. A Sra. Procuradora-Geral da República fez de conta que não viu o cartaz. Ainda bem que a Associação dos Agentes da Polícia fez queixa ao Ministério Público. Aquilo é um crime, volto a dizer, que tem de ser punido exemplarmente. Que é para a gente não passar para a segunda parte da geração Rasca 2, e podem fazer o que quiserem, que vão sair impunes. Como dizem os americanos, they can get away with it. Ok? Bom. A Mabor vai reduzir salários, não há procura. É assim que tem que ser. Quando a gente tem que ter um ajustamento de salário já, parte fixa, parte variável. E estas coisas têm de variar consoante a procura na economia. A Mabor não é uma má empresa, é uma das melhores empresas que nós temos em Portugal. É uma empresa alemã. Das melhores empresas. É assim que funciona. Estão a perceber empresários e gestores dos outros setores da economia? É assim que tem de funcionar. Está a perceber o governo? É com estas coisas, é com banco de horas. É assim que a economia tem de funcionar. Ajustando-se à função, procura e oferta. Valia a pena que o jornalismo, que às vezes se dedica a fazer tudo e mais alguma coisa, se dedicasse a tirar daqui modelos para inspirar outras empresas portuguesas. Ponto seguinte. O governo quer... Desculpa.
O governo quer 17 mil pessoas em teletrabalho até ao final da legislatura. Eu não lhe disse ontem que isto era tudo spin. Espera aí, quantos funcionários públicos é que há? 572 mil a chegar aos 600 mil. Você quer, no final da legislatura, 17 mil? Qual é a porcentagem disto no total? Isto é para entreter a malta, percebe? O que é que este governo é bom? É no spin. Saca sempre uma porcaria qualquer da cartola, em qualquer momento, que é para distrair a malta. Está a perceber? Não se deixe cair nestas coisas. Isto é para desviar as atenções de outras coisas. Uma delas muito grave, que a gente vai ver daqui a bocadinho. Ok? Bom, vamos então à agenda? Vamos lá. Só mais uma coisa. Amanhã é a cor do dinheiro e quinta-feira vai a cor do dinheiro. Porque eu vou rever todos os assuntos que não tratei e vou tratá-la amanhã, fora a atualidade. Vamos lá. Você é dono do imóvel. O imóvel está livre, voluto. De repente, há um conjunto de palhaços, ouviu bem a expressão? Palhaços, que ocupam o imóvel e resolvem fazer daquilo a sua função, seja lá qual for. E você olha para aquilo, que eu tenho que despejar estes gajos. Isto não lhes dei autorização para estarem aqui, nem pagam renda, nem coisa nenhuma. E decide, com a lei do seu lado, despejar aquele edifício. Chatice. Olha, os seguranças não dão conta do assunto, porque a malta faz ali um mob autêntico, faz ali uma cerca, sarilho, chama-se a polícia. Levam na cabeça. Epá, já viu como é que se fazem as agendas? Chama-se uma televisão ou duas, põe-se uns tipos a gritar ali e a dizer que estão a ser injustiçados e que levar na pinha, não sei das quantas, e depois faz-se uma agenda. Bom, quem ocupou aquilo? Certamente tem as melhores intenções sociais. Não devia ter pedido à Câmara Municipal de Lisboa um imóvel, que a Câmara tem tantos, para estar a exercer aquela função. Era preciso ir ocupar propriedade privada? É isso? Bom, eu tenho uma coisa a dizer só isto, duas aliás. A primeira é, eu acho que as autoridades foram brandas. Deviam ter levado com um pau nas costas, percebe? Faça o que se passou ontem. Podem me insultar, podem dizer o que quiserem. Estas coisas deviam ser tratadas assim, porque isto é violar a lei. Aquela gente não tem razão. A segunda coisa que eu gostava de dizer é o seguinte, a culpa é nossa. Sabe porquê? Nós como sociedade. Porque nós é que votamos em socialismo. Isto que aqui está, que está a passar ali, que se passou ontem em Lisboa, é socialismo no seu pior. Socialismo / comunismo. No seu pior. Que é a mania que não se respeita a propriedade privada. Eu não quero saber se a propriedade é de um rico ou de uma pessoa remediada que poupou para comprar e fazer daquilo mais uma espécie de pé de meia para a sua reforma. Como acontece com muita gente que tem imobiliário em Portugal, que o governo ignora e acha que aquela gente é rica e tem de fazer de segurança social privada. Percebe? Bom, porquê é que eu digo isto? Porque as autoridades portuguesas, ou melhor, quem está no poder em Portugal, Câmara Municipal de Lisboa, Governo da República Portuguesa, encorajam estas coisas, percebe? Olha, veja o que se passou com o congelamento das rendas e não pode despejar até setembro. Primeiro era até junho, agora é até setembro. Eu desconfio que se vai eternizar, percebe? Isto é um erro. Isto é convidar a não investir no mercado habitacional. E, portanto, esta malta que faz isto é a malta que é encorajada por este socialismo / comunismo, percebe? E que acha que estas coisas são justas. Não são. Quero mais um exemplo. Além da história das rendas e dos despejos que não se podem fazer. Olhe para a história do renda acessível, que é um nojo de política. Tem resultados zero, percebe? Face aos recursos que lá foram postos e face à propaganda spin, beautiful spin, do Partido Socialista e do Governo. Ok? Aquilo tem resultado zero. Agora veja. Renda segura, que é um pormenor que eu vou tratar com detalhe ou amanhã ou depois de amanhã. Você pega numa série de dinheiro do contribuinte e diz assim, eu vou distorcer o mercado da habitação. Eu vou contratar para depois entregar. Peraí, mas porquê é que eu preciso da Câmara no meio disto, raios? Mas por que carga d'água? Porquê é que eu preciso do Estado no meio disto? Deixem os privados
gerir as suas necessidades de habitação com os privados que têm habitação e estão dispostos a colocá-la no mercado. As pessoas não podem pagar, então sim, aí o Estado intervém. Não é o Estado de meter-se pelo meio, percebe? São estas marmeladas que encorajam as coisas parecidas com aquelas que passaram ontem. Isto é intolerável. Isto é um convite a não investir no mercado imobiliário. Moral da história, eu espero que em situações destas no futuro haja mesmo mão pesada. E já agora, espero um dia conseguirmos correr do poder com esta gente que fomenta estas coisas. É a minha ambição como cidadão. Ponto seguinte. 5 mil milhões do orçamento retificativo. Desculpem, o Centeno não gosta do retificativo. Retificativo era os do Gaspar. Para o Centeno não é retificativo, é suplementar. O tipo vai ter um déficit pior do que o Gaspar andou a levar, com uma redução pior do que o de Gaspar, mas dele é suplementar, do Gaspar era retificativo. Então, não dá a passar por cima disto. 5 mil milhões de euros. Então eu vou-lhe dizer. Emprego, saúde e educação. As três áreas fundamentais onde o Governo diz que vai despejar dinheiro. 5 mil milhões de euros para recuperar a economia. Olha, o problema não é o dinheiro. Percebe? O problema é o modelo. Como tudo na vida. Os 5 mil milhões de euros a mim não me dizem nada. Se você disser assim, eu vou chutar de 5 mil milhões, vou pôr aqui um helicóptero em cima, abro a janela, como está uma ventania do caraças, distribui para aqui euros por todo lado. Não funciona. Sabe porquê? Porque, bom, é até capaz de funcionar melhor do que isto. Porque, apesar de tudo, eu acho que as famílias e os privados sabem fazer melhor a alocação dos recursos que faz o Estado. Qual é o problema aqui? Repare, emprego, saúde, habitação. Saúde, contratação de mais gente. Sim, mas não devia ser só isto. Devia ser a um modelo do SNS. Vá outra vez ouvir a entrevista do Dr. Germano Sousa sobre isso. E o que a gente tem dito ao longo dos tempos sobre esta matéria aqui. Segundo, habitação. Outra vez para a renda segura. Está a ver como esta gente distorce tudo? Emprego. Aí para o layoff. Espera aí. Então, você soma isto tudo, diz assim. Onde é que estão os apoios às empresas? Você viu a entrevista do Miranda Sarmento, sabe que eu sou muito crítico em relação ao PST. Mas sabe que eu elogiei o programa do PST, que é da autoria do Joaquim Miranda Sarmento, na entrevista que fiz sexta-feira. E elogiei isto no programa de ontem. Vá lá ouvir. Aquelas linhas de apoio que o Miranda Sarmento propõe. Onde é que está o dinheiro para isto? Era aqui que devíamos estar a pensar em gastar dinheiro. Percebe? Era no apoio às empresas. No crédito ao investimento à séria. Percebe? Baixar o IRC. Era isto que devíamos estar a fazer. Nós temos das piores cargas fiscais da Europa em matéria de empresas. Não me venham com a conversa que não sei o quê, estamos a meio da tabela. Não! Nós estamos mal colocados. Face a países que concorrem connosco. O problema não são os outros. É o nosso campeonato, percebe? O nosso campeonato é da sobrevivência. Está a ver a primeira liga e a segunda? E aqueles que estão em risco de descer. Nós estamos em risco de descer. É aqui que a gente tem que pôr as fichas. Onde é que está isto aqui no orçamento suplementar? Não está. Percebe? Estão umas... se eu fosse utilizar a expressão do Dr. Eduardo Catraga uma vez, estão umas pentelhices. Desculpe uma expressão. Não é? É o que é. O resto é Estado na economia. Não prevejo nada de bom. Ajuda ao curto prazo, não resolve rigorosamente nada no médio prazo. Notícia de ontem do Público que eu não comentei porque não tive tempo. Quando a Troika cá chegou, disse assim ao Governo: meus senhores, no programa de ajustamento, por cada 2 saídas da administração pública vocês vão contratar uma pessoa. Ontem o Governo dizia, o Público dizia que o Governo vai abandonar esta regra, vai ser, sai uma pessoa, entra uma pessoa. E eu acho isto uma estupidez. Estamos a engrossar o Estado na pior altura, percebem que não há receita para pagar à malta. Percebe isto? Você está a gerir uma empresa, do ponto de vista operacional não tem receita para estar a pagar às pessoas que está a contratar. Bom, ontem aquela senhora, que é uma politiqueira do pior, a Alexandra Leitão, que era a Secretária de Estado de Educação e agora passou a Ministra não sei quantos da Administração Pública, não há outro nome para aquela porcaria. Não é bem assim, pode haver isto é tudo uma questão qualitativa, não é quantitativa, é mesmo de gente de direito, percebe isto? Eu sei o que é, já por lá passei, é mesmo gente de direito. Em vez de pegarem números e não sei das quantas, não, é conversa fiada. Não sei quanto de qualitativo pode vir alguém deste setor para aquele, então isso não é contratação, minha senhora, percebe?
Dentro da administração pública há áreas com gente a mais e há áreas com gente a menos. Vá ver o que eu escrevo há mais de uma dezena de anos sobre isto. Em vez de estarem contratados fora, contratem... Claro, médicos não, enfermeiros não, não é? Aí é necessário. Aí não gastam como devem gastar. Formem aquelas pessoas e levem-nas para lá. É assim que se faz. Não. Esta gente anda com a pancada. Sabe porquê? Eu vou dizer porquê. É que o desemprego está a subir tanto, percebe? Que o governo está borrado de medo, desculpa a expressão, e quer utilizar a administração pública para criar mais empregos. Vai fazer a Guterres no final dos anos... Está a ver? Guterres foi de que fugiu de Portugal. Fez borrada e fugiu. Vai lá ver o que se passou no Estado com as contratações com o Guterres. E vai perceber. Mais de 100 mil funcionários contratados. Ouviu bem? Mais de 100 mil funcionários contratados. É isto que estão a fazer. É para isto que se preparam estas coisas. Caladinho tudo. Até os melhores comentadores que a gente tem. Caladinhos. Percebe? Aos poucos estão a afundar o país. Escreva o que estou a dizer. Resumo do retificativo. Sabe o que é? De facto, mais Estado na economia. E já agora uma coisa que vem no jornal Eco, o jornal online, que diz assim: o IRU, que é aquele Instituto que trata da reabilitação urbana e da habitação e não sei quantos, tem empréstimos concedidos a muita gente. As pessoas mais carenciadas estão a estudar um perdão. Espera aí, então porquê que emprestaram se as pessoas são carenciadas? Para isso mais valia fazer uma prestação, não é? Agora, empresta-se dinheiro, que é para depois dizer que se vai perdoar. Já agora uma coisa, você sabe quem é que paga quando há um perdão? Paga você. Que não pode fugir aos impostos. Percebe? Percebe a lógica disto? Não tem lógica para não. É socialismo, é isto. Eu sei que também há uma parte da direita que é socialista que faz estas brincadeiras. Isto é intolerável, isto é inaceitável. Percebe? 22 minutos. Estamos chatice. Estamos sem tempo. Vou só comentar mais uma coisa. Deixe-me lá voltar à manif do fim de semana. Porquê é que eu não tenho direito a ter santos populares em Lisboa? É das festas que eu mais gosto. Porquê é que eu estou sem direito a ir... Agora já não. Tivemos sem direito a ir a feiras. Eu adoro ir a feiras. Aprendo muito nas feiras. Mesmo as feiras rurais. Aprendo muito com aquelas pessoas. Porquê é que eu, na praia, tenho as restrições que tenho depois de vir o que vi no fim de semana? Qual é a lógica disto? Está a ver porque é que as pessoas estão indignadas? E com razão. Têm toda a razão. Eu não consigo perceber porque é que não há no Estádio da Luz ou noutro estádio qualquer, dos grandes estádios, 20% do que não há de estar ocupado. Se podem fazer o que fizeram no fim de semana, desrespeitando tudo quanto é segurança, porque é que não é poder fazer aquilo? O que é a pergunta? Não se esqueça. Amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui para você levar comigo outra vez. E na quinta-feira a mesma coisa, porque na Coruña não há feriados. Às 6.200 pessoas estão a ver, ou estavam há bocadinho. Eu quero agradecer. Àqueles que vão ver, também vou pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até logo ao Think Tank. Fique bem.